A gente vai tentar amarrar uns pontos e também desconstruir aí alguns argumentos dessas falas, dessas defesas desse projeto agora no Sim e Não. A primeira coisa que a gente tem que abordar quando a gente vê essa fala aí enfática, né, uma defesa bem enfática do presidente da Câmara, o Caio André, sobre esse projeto, é que ele fala, os vereadores pagam integralmente. Sim, eles pagam integralmente. A gente aqui no A Crítica Notícia, que olha, posso até estar enganado, mas foi o primeiro veículo de imprensa local a falar sobre esse projeto, né, a gerar a repercussão sobre esse projeto. Nós, desde o princípio, deixamos muito claro que os vereadores, sim, pagam a íntegra do valor ali, pagam total daquele valor. Só que esse valor, como ele próprio falou, é diferenciado, porque a GEAP é um plano que, como ele defendeu no seu discurso, é um plano que não visa o lucro, ou seja, é um plano para servidores, para que servidores possam pagar menos. Só que é um plano para servidores. Ex-vereador não é servidor. Ex-vereador não tem nenhum cargo público. Ex-vereador é somente ex-vereador e acabou. Pode ser empresário, pode ser o que for na sua carreira, na sua vida política. Agora, você usar um argumento, é um projeto construído por uma associação de ex-vereadores. Eu vou citar um exemplo de um familiar que mora no Rio, que tem 87 anos e que está tentando se mudar para Manaus. Esse familiar não consegue acessar um plano de saúde, qualquer que seja, porque os planos não pegam, né? Quem está com uma idade mais avançada, um ou outro que pega. Mas se essa pessoa fosse um ex-vereador, ela ia poder. Então, está muito claro o que se chama isso. Isso é um privilégio, e é um privilégio que está escancarado na própria defesa que o vereador Caio André faz desse projeto. A gente vai colocar na tela mais uma fala dele lá em plenário. Para aqueles que desejarem contratar o plano, dará oportunidade, principalmente para aquelas pessoas com mais idade, que a gente sabe a dificuldade que é contratar um plano de saúde para quem tem mais idade, valores exorbitantes, como a GEAP não tem, é um plano de saúde que só atinge e alcança funcionários públicos, e era só funcionários públicos federais, de um tempo para cá que vem entrando nos estados e nos municípios. Não é um plano privado que você contrata na rua. Não tem esse tipo de contratação. É sempre através de um órgão público. Simples assim, vereador João Carlos. Senhor presidente. Simples assim. Simples assim. Se é um plano de saúde que é direcionado a servidores, vereadores, ex-vereadores, melhor dizendo, eles não têm direito. É sobre direito. Ele fala, inclusive, que os vereadores dessa legislatura não vão ser afetados, não precisariam dessa lei para serem beneficiados. Se não precisariam, desculpa, mas está errado, porque um RH da Câmara Municipal de Manaus não pode ser responsável, não pode ter qualquer ligação, não pode gerar qualquer benefício a alguém que não é vereador, alguém que não é um servidor comissionado ou alguém que não é um servidor estatutário. O nome disso é só o nome disso é privilégio. E se não fosse toda essa repercussão que vem se causando desde a semana passada, e reforço, a primeira vez que isso foi divulgado foi aqui, no A Crítica Notícia. Se não fosse toda essa repercussão, esse projeto estava aprovado na quarta-feira, aquela quarta-feira que eles não foram, que eles faltaram, que só 10 vereadores foram para o plenário. Se não fosse toda essa repercussão, eles teriam sim votado hoje. Se não fosse toda essa repercussão, não teria essa defesa enfática no plenário. Então, está muito claro de que se trata isso. Se trata de um privilégio. Se um ex-vereador pode pagar menos do que eu, do que você, se fosse num plano de saúde, procurar um corretor para pagar, é sim um privilégio. A dona Maria, ali da esquina, que não consegue pagar, vou citar um exemplo de um plano de saúde que é alto padrão, um A1000, uma Bradesco, uma Sul América, ela não pode chegar lá na porta da Câmara e bater, moço, eu queria pagar uma GEAP porque ela me atende de um valor mais aceitável. Ela não pode fazer isso. E se ela não pode, ex-vereador também não pode. Daqui a pouco vão querer inventar o quê? Pensão, convênio, auxílio creche, o que mais que ex-vereador vai ter que ter? Não dá para a gente tratar isso como normal.
Não dá para a gente normalizar, e você falou de privilégios, e privilégios eles têm, não é de agora, né? Desde o primeiro momento, um salário acima da média, são dias de trabalho, uma jornada de trabalho extremamente reduzida, benefícios em todos os aspectos de consumo, de internet, de aluguel, de carro, de combustível. E aí, quando se perde o mandato, do nada vira uma proposta de urgência. E não tem nem bom tom nesse momento, até porque o próprio presidente Caio André e alguns outros vereadores que fazem parte da mesa diretora não conseguiram reeleição. Então, eles, nesse primeiro momento, seriam os mais interessados em conseguir esse benefício, essa extensão. E o projeto ele é muito vago, ele não delimita a legislatura, ele não fala que é para a legislatura atual, para a vindoura. E ele não fala em servidores. Isso também ele só não. fala em vereadores. Vereadores e seus familiares, o que vai abrir margem para que parlamentares de 1900 e bolinhas ressurjam e comecem também a exigir esse direito, que vai passar a ser um direito caso a Câmara aprove. Não votaram na quarta, como você disse, porque não tinha nem vereador suficiente para abrir a sessão e agora, em meio a essas polêmicas que está pegando negativamente para eles, estão ponderando. Mas a qualquer hora, Dante, não me surpreende nada que isso aconteça, porque o regime de urgência já foi aprovado. E quando há uma aprovação do regime de urgência, significa que os parlamentares concordam. Que eles concordam que não precisa passar por sessões, por comissões, discussão ampla, que eles concordam que numa frase só as pessoas levantem a mão e às vezes nem percebem que não perceberam o voto contrário lá do Rodrigo Guedes e vai conseguir aprovar. E isso, evidentemente, tem impacto, porque se alguém deixa de pagar, alguém paga no lugar. Vão ser as pessoas, mas é um privilégio que outras pessoas não teriam, como se você saísse de uma empresa e você continuasse com os benefícios que ela oferece. Capaz de depois oferecer o Vale Alimentação também, né? Pós-mandato. E é exatamente isso. É um benefício. Pense que você é um trabalhador de uma empresa que tem um benefício e você sai da empresa e você pode continuar usufruindo desse benefício. É exatamente a mesma coisa, só que a maioria das pessoas que sai de uma empresa não recebia 18 mil reais, não tinha 33 mil reais de verba de cotão, mais sabe Deus quanto de verba de gabinete. E qualquer benefício que você receba, no caso de um CLT, ele é interrompido a partir do momento que o contrato é finalizado. Quando você deixa de render para aquela empresa, a empresa te dispensa ou você pede para sair. E esses parlamentares deixaram de render, porque não foram aprovados pelo Parlamento Municipal. Bora virar esse assunto aqui, por enquanto, né, e contar uma outra situação que está rolando lá pela Prefeitura de Manaus. Está havendo a possibilidade da criação de uma Secretaria Municipal de Povos Indígenas. Um grupo de trabalho foi montado com a participação de membros da gestão municipal e dos próprios líderes de povos indígenas aqui de Manaus e também do entorno. E eles se reuniram nesse fim de semana, no primeiro encontro amazônico de indígenas em contexto urbano, para tentar delinear um modelo para funcionamento dessa pasta, né? A expectativa, segundo o secretário de Articulação Política, o Valfran Torres, que conversou com a Giovana Marinho, lá do Sim e Não, do jornal A Crítica, da versão impressa, é que o documento seja entregue ainda nessa semana ao prefeito Davi Almeida, né, para começar a dar um andamento aí nessa pasta. Caso seja criada, a Secretaria vai ter um trabalho estratégico ligado ao atual Ministério dos Povos Indígenas e também vai atuar na criação de políticas públicas para a valorização da cultura indígena e suas respectivas aplicações do cotidiano dos serviços públicos municipais. Hoje está tudo em um nível de debate ainda, mas esse diálogo com os indígenas já havia sido indicado, inclusive, pelo próprio prefeito Davi Almeida, né? O primeiro nome ventilado para assumir essa pasta, inclusive, já tinha sido citado por ele em alguns momentos, né? É a líder indígena Wanda Witoto, que tem todo um trabalho ali na região do Parque das Tribos, tem a formação em pedagogia, tem trabalho em enfermagem também. Ela apoiou publicamente a Davi Almeida na campanha à reeleição e ela também é bem vista dentro do movimento indígena. Também há outros dois nomes que são cotados e também ligados ali ao Parque das Tribos, que é o maior bairro indígena urbano, né, aqui de Manaus. Um é o cacique Ismael Munduruku e o outro é o Tuxaua Adail Munduruku. Esses dois nomes, aí, segundo o Valfran, eles não estão fechados, né, e até 6 pessoas foram apontadas. O desafio para esse momento é criar uma proposta plural, né, avalizada pelas lideranças indígenas, para que numa futura criação esses possíveis atritos entre os interesses das próprias etnias sejam evitados. A gente vai ficar de olho, acompanhando aí essa história para ver o que vai dar e a gente vai trazer aqui para você no Sim e Não.
Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.